Todo ano, no dia 25 de dezembro, bilhões de pessoas ao redor do planeta se reúnem para celebrar o Dies Natalis Christi, ou simplesmente o Natal. Mas por que exatamente isso acontece no dia 25 de dezembro, né? Quem que escolheu esse dia e quando ele se tornou assim tão significativo? Talvez as respostas para essas perguntas possam até parecer meio óbvias, mas como a gente vai ver ao longo desse vídeo, se tem uma palavra que não se aplica de forma alguma a esse tema, é a palavra óbvio. Essa é uma história extremamente complexa que envolve calendários judaicos, cultos romanos, tradições esquecidas do cristianismo e até disputas atuais entre os historiadores. São muitos fios enrolados no mesmo novelo, mas a gente precisa aqui começar de algum lugar, né? Então a primeira questão que a gente pode colocar é a seguinte: existe alguma evidência histórica de quando exatamente Jesus teria nascido? Bom, os textos mais antigos que tratam da vida de Jesus estão presentes, claro, na Bíblia, no Novo Testamento. Mas, curiosamente, dos 27 livros que compõem essa coleção, só 2 contam alguma história sobre o seu nascimento, e nenhum deles oferece uma data muito precisa. O Evangelho de Mateus diz simplesmente que Jesus teria nascido nos últimos anos do reinado de Herodes o Grande, que era o rei da Judéia. E o Evangelho de Lucas diz que Jesus teria nascido durante um grande censo romano realizado quando Quirino era o governador da Síria. Pelas informações que a gente encontra em outras fontes históricas, essas datas infelizmente não batem muito. A maioria dos historiadores data a morte de Herodes o Grande no ano 4 a.C., e uma minoria data no ano 1 a.C. Já Quirino foi nomeado governador da Síria, certamente, no ano 6 d.C., que foi também quando a Judéia foi anexada à Síria e um grande censo foi realizado na região. Ou seja, há uma distância de pelo menos 10 anos aí entre as datas de nascimento fornecidas nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E mesmo que fosse possível harmonizar de algum modo essas informações, ainda assim a gente não teria um dia especificado para o nascimento de Jesus, nem 25 de dezembro, nem qualquer outro. E essa falta de preocupação em relação à data exata do nascimento de Cristo não é algo que a gente encontra só no Novo Testamento. Há 2 livros cristãos da segunda metade do século II, que são o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho de Pseudo-Tomé, que se dedicam quase que exclusivamente à infância de Jesus. E mesmo esses textos não dizem um A sequer sobre a data do seu nascimento. Além disso, a gente também sabe que nesse período, nos primeiros séculos do cristianismo, era comum que os cristãos tivessem um certo desprezo pelo costume de comemorar aniversários. Irineu de Lyon e Tertuliano de Cartago, por exemplo, rejeitavam essa prática como sendo um costume pagão. Orígenes de Alexandria também abominava a comemoração de dias de nascimento, como a gente pode ver com muita clareza no seguinte comentário: nunca nenhum santo celebrou um dia festivo ou uma grande festa no dia de seu nascimento. Nenhum foi encontrado tendo alegria no dia do nascimento de seu filho ou filha. Somente os pecadores se alegram com essas comemorações. Os santos não só não celebram uma festa no dia de seu nascimento, mas cheios do Espírito Santo, amaldiçoam esse dia. Agora, com toda essa indiferença, então, e até mesmo desprezo por celebrações de nascimento, por que os cristãos, por fim, se deram ao trabalho de cravar um dia específico como o dia do nascimento de Cristo e comemorar esse dia, E por que exatamente o dia 25 de dezembro foi escolhido? Bom, atualmente há 2 teorias históricas principais que tentam responder a essas perguntas. A primeira teoria é a teoria da cristianização. Segundo ela, a instituição da festa de Natal no dia 25 de dezembro teria relação direta com as festas religiosas romanas. A ideia aqui é basicamente a seguinte: no 4º século, os cristãos começaram a alcançar altas posições de poder dentro do império e a partir daí começaram a promover a sua própria religião. E uma das formas de fazer isso era cristianizando elementos da cultura local, ou seja, dando uma roupagem nova, um novo significado cristão para os costumes já consolidados em Roma, como, por exemplo, as festas religiosas. No caso do Natal, a teoria da cristianização aponta para 2 festas principais que poderiam ter sido a base para a criação dessa nova festa cristã, que são a Saturnália e o Nascimento de Sol Invictus. A Saturnália era um festival romano em honra ao deus Saturno, que segundo os mitos tinha sido o principal entre os deuses antes de Júpiter, seu filho, equivalente a Zeus na mitologia grega, ocupar esse posto mais elevado. E durante esse período, durante o reino de Saturno, a humanidade teria vivido a sua Era de Ouro, que teria sido um tempo de abundância, liberdade e justiça. A Saturnália, então, era um festival que buscava resgatar esse período de Era de Ouro, promovendo vários dias ali de cultos, banquetes, jogos e até inversões de papéis sociais. Era típico que nesses dias de festa os escravos assumissem o papel dos senhores e dessa forma eles podiam experimentar, pelo menos por um breve tempo, a liberdade dos tempos áureos lá
do governo de Saturno. Já a festa de nascimento de Sol Invictus, ou Natalis Solis Invicti, era uma de várias datas associadas ao deus Sol. No início do período imperial romano, esse deus não ocupava exatamente uma posição muito central nos cultos tradicionais, mas ele já era muito popular entre os militares e o seu culto foi especialmente promovido por alguns imperadores, como Trajano, Heliogábalo e Aureliano. No quarto século depois de Cristo, essa divindade solar já tinha se estabelecido mais fortemente ali na sociedade romana e tinha se tornado uma espécie de patrono dos imperadores. Inclusive o Constantino I, que foi o primeiro imperador convertido ao cristianismo, era antes disso, né, ou talvez depois também, um grande devoto do Sol Invictus. E segundo uma fonte que a gente tem do quarto século, o dia do nascimento dessa divindade era celebrado com jogos, especialmente com corridas de carruagem, e isso acontecia no 8º dia antes das calendas de janeiro, o que equivale ao nosso 25 de dezembro. Segundo a teoria da cristianização, então, essa data teria sido aproveitada pelos cristãos para estabelecer a sua própria festa religiosa no lugar, não o nascimento de Sol Invictus, mas o nascimento de Jesus. O problema é que essa teoria, apesar de parecer bem redondinha, né, a princípio, também apresenta muitas dificuldades. Mas antes de falar dessas dificuldades, deixa eu só agradecer a Insider aqui, que está patrocinando esse vídeo, que é a nossa parceira fiel aqui no canal, né, que faz essas camisetas aparentemente básicas, mas cheias de tecnologia aí, que são anti-odor, não precisa passar, não desbota, são bem levinhas, bem fresquinhas também para esse calor que tá fazendo aí, provavelmente vai fazer nos próximos meses. Então, se você ainda não conhece a Insider, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também para você dar uma conferida lá, e você pode colocar o cupom ESTRANHA12 na hora da compra para conseguir 12% de desconto. Mas dito isso, voltemos lá para as dificuldades da teoria da cristianização. A primeira delas é de que não há nenhum documento dos primeiros séculos que relacione a comemoração do Natal com outras festas não cristãs. A gente não tem registros de ninguém propondo essa relação e nem de ninguém se opondo a essa relação. É só no século XII, quase 1000 anos depois, que um comentador da Bíblia, que é o sírio Dionísios Bar Salibe, sugere que a data do Natal tenha sido escolhida por causa do dia de Sol Invictus. E tem um detalhe, que é que o Dionísios Bar Salibe estava envolvido numa controvérsia ali de qual deveria ser a data correta do Natal. Ele defendia outra data, que é em janeiro, que tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, e isso o torna, claro, né, uma fonte um tanto quanto enviesada, que pode estar recorrendo a esse argumento de que o dia 25 tem um significado pagão, para poder fortalecer ali a sua defesa de que o Natal deve ser comemorado em outro dia. Mas seja como for, né, o caso é que se a escolha do dia 25 de dezembro tivesse sido realmente uma manobra deliberada da Igreja Antiga para conectar de alguma forma essas duas celebrações, né, o nascimento de Jesus e o nascimento de Sol Invictus, seria de se esperar que alguma fonte histórica pelo menos registrasse os debates que certamente teriam acontecido em torno dessa decisão. Afinal de contas, o que a Igreja desse tempo mais deixou em termos de documentação escrita foi justamente esses debates internos, né, muitos deles, aliás, sobre assuntos muito menos impactantes do que esse. Outra dificuldade dessa teoria, pensando na possibilidade de a Saturnália ter inspirado o Natal, é que as datas e a duração da Saturnália variaram muito ao longo dos séculos. Tipicamente, o festival começava no dia 17 de dezembro e avançava até o dia 19. Nos tempos de Calígula, a gente tem notícia de que essas festas foram estendidas até o dia 21. E há indícios também de períodos mais tardios em que essa festa podia continuar até o dia 23 ou 24. Mas nenhuma fonte antiga, zero, coloca a Saturnália no dia 25 de dezembro. Já a festa do nascimento de Sol Invictus possivelmente acontecia mesmo no dia 25, é o que atesta pelo menos uma fonte do século IV depois de Cristo. Não duas fontes, nem três, mas uma fonte pelo menos. Só que o dia 25 de dezembro não era exclusivamente o dia de Sol Invictus, ele também marcava o dia de um evento astronômico muito importante ali no calendário romano, que era o dia do solstício de inverno. Inclusive o dia 25 de dezembro foi definido como o dia do nascimento de Sol Invictus exatamente porque ele era o dia do solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto do ano, depois do qual o Sol vai aparecendo cada vez mais alto no céu, triunfante, invicto. Assim, também seria perfeitamente possível que os cristãos, ao decidirem pelo dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo, estivessem aproveitando não exatamente o dia do Deus Sol romano, mas simplesmente o dia desse evento astronômico, né, o solstício. É o que sugere, por exemplo, o historiador Steven Heijmans. Ele diz o seguinte: os cristãos podiam lidar com o Sol, cuja realidade e natureza cósmica eram inegáveis e cujo potencial para o simbolismo cósmico era inspirador, sem necessariamente lidar com o deus pagão Sol Invictus. Vale lembrar que no próprio judaísmo a figura do Messias foi chamada de Sol da Justiça, e vários cristãos dos primeiros séculos também recorreram ao simbolismo solar, que é muito comum em várias culturas, inclusive, para engrandecer a figura de Jesus
contra os deuses romanos. Bom, e finalmente outra limitação importante da teoria da cristianização é que o dia 25 de dezembro, por muito tempo, não foi o único dia de Natal no Império Romano. Ainda que a parte ocidental do Império observasse realmente essa festa no dia 25 de dezembro, na parte oriental do Império era mais comum a comemoração do Natal no dia 6 de janeiro, que não tem nenhuma conexão com a Saturnália nem com o dia de Sol Invictus. E é aqui então que a gente entra na segunda teoria que faz sentido de ambas essas datas, que é a teoria do cálculo. A teoria do cálculo, apesar de ter ganhado espaço mais recentemente entre os historiadores, se baseia em um volume muito maior de documentos antigos. Basicamente, essa teoria diz que tanto as datas 25 de dezembro quanto 6 de janeiro seriam resultado de cálculos feitos por alguns estudiosos antigos a partir do calendário judaico. Segundo o Evangelho de João, Jesus teria sido crucificado na véspera da Páscoa, o que dá no dia 14 do mês de Nissan, no calendário judaico. E o dia 14 de Nissan, segundo esses mesmos estudiosos, seria equivalente ao dia 25 de março do calendário romano do mesmo ano. Tá, mas o que isso tem a ver com o nascimento de Cristo, né? Então, segundo uma tradição bastante difundida entre os cristãos, a concepção de Cristo teria acontecido no mesmo dia da sua crucificação. Então, Jesus teria sido concebido no dia 25 de março, e pensando numa gestação de exatos 9 meses, ele teria nascido no dia 25 de dezembro. Um texto cristão que atesta essa ideia, por exemplo, é o seguinte: portanto, nosso Senhor foi concebido no 8º dia das calendas de abril, no mês de março, que dá no dia 25 de março, que é o dia da paixão do Senhor e de sua concepção, pois naquele dia ele foi concebido no mesmo dia em que padeceu. Santo Agostinho também escreveu o seguinte a esse respeito: acredita-se que ele, Jesus, foi concebido no dia 25 de março, no qual ele também sofreu. Então, o ventre da Virgem no qual ele foi concebido, onde nenhum dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, onde homem nenhum repousou, nem antes dele, nem depois. Mas ele nasceu, segundo a tradição, no dia 25 de dezembro. Essa ideia de Jesus nascer e morrer no mesmo dia do mês talvez venha de uma tradição antiga de que uma vida perfeita deveria começar e terminar no mesmo dia do mês, fechando dessa forma uma espécie de ciclo perfeito. Na tradição rabínica judaica, curiosamente, também é dito que Moisés nasceu e morreu no mesmo dia, o 7º dia do mês de Adar. Bom, mas seja como for, o fato é que essa correspondência entre o dia 14 de Nissan e o dia 25 de março é realmente bem atestada bem cedo na história do cristianismo. Autores como Júlio Africanos e Hipólito de Roma, entre o 2º e 3º século, também dão testemunho disso. E além dessa ampla documentação favorável, então, à teoria do cálculo, ela também tem o mérito de explicar o porquê da outra data de Natal, né, o dia 6 de janeiro. É que essa data também aparece como resultado do mesmo cálculo baseado ali na concepção, nascimento e morte de Jesus. Só que a gente encontra esse resultado nos cálculos em que o calendário judaico é transposto para o calendário grego em vez do romano. E realmente o calendário grego é o que prevalecia na parte oriental do Império, onde era mais comum comemorar o Natal no dia 6 de janeiro. Até hoje, na verdade, né, diga-se de passagem, algumas tradições cristãs do leste europeu comemoram o Natal nesse dia, né, como as igrejas ortodoxas armênias, por exemplo. Agora, isso significa então que a teoria do cálculo invalida completamente a teoria da cristianização? Então, muitos historiadores consideram que não. Na verdade, as duas teorias podem se complementar. Talvez, por exemplo, o cálculo do dia 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento de Jesus, tenha sido mais facilmente aceito pelo fato de que esse dia já era considerado um dia especial no calendário romano, seja por causa do solstício de inverno, seja por causa da carga religiosa já associada a essa data. Ou então, talvez o contrário tenha acontecido. O fato do dia 25 de dezembro já ser considerado importante pode ter enviesado os autores do cálculo a chegar exatamente nessa data, né? Como assim? A questão é que esse cálculo do calendário judaico para o calendário romano não é um cálculo simples. Para dizer o mínimo, o calendário judaico e o calendário romano são baseados em critérios astronômicos diferentes, o que faz com que eles não se sobreponham perfeitamente. Então, esse e outros detalhes tornam o trabalho ali matemático de comparação desses calendários bastante complexo e exige, consequentemente, que certas escolhas sejam tomadas no processo. E é aí que o desejo de que o resultado caia em um dia específico, um dia que já seja considerado significativo, pode acabar enviesando o processo, né? Fazendo essas pessoas que estão fazendo o cálculo escolherem, tomarem as decisões que levem mais facilmente a esse dia preferido. Enfim, são muitas possibilidades, né? E a verdade é que até então, no atual estágio de pesquisa, não tem como a gente saber, se é que a gente vai saber algum dia de fato, o motivo exato de por que o dia 25 de dezembro se tornou
o Dies Natalis Christi, o dia do nascimento de Cristo. Mas apesar dessa história ser bem inconclusiva no final das contas, ela oferece sim algumas conclusões muito importantes que a gente pode tirar dessa história toda. A primeira conclusão é que, independente de qual seja a teoria adotada, o fato é que o Natal ser no dia 25 de dezembro hoje tem muito menos a ver com evidências históricas ou arqueológicas a respeito do nascimento de Jesus de Nazaré e muito mais a ver com tradições posteriores, seja a associação de Cristo com divindades ou simbolismos solares, ou então a ideia de que ele teria nascido e morrido no mesmo dia do mês. Além disso, a gente pode dizer também que essa ideia mais maquiavélica de que a Igreja Romana teria imposto essa data de cima para baixo, a partir de decisões centrais da alta cúpula, é altamente improvável. As infinitas discussões eclesiásticas que aconteciam nesse período estão fartamente registradas em documentos conciliares e nos tratados das principais lideranças cristãs desse contexto, e não há uma linha sequer em toda essa documentação que remeta à escolha do dia 25 de dezembro como sendo o dia de Natal. Além do que essa data, como eu disse, já aparece também no século II e III, quando o cristianismo ainda era marginal e até perseguido pelo Império. Então, se houve realmente algum esforço de aproximar as festas cristãs de festas greco-romanas, é provável que esse movimento tenha acontecido de forma muito mais difusa, local e gradual. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu acho particularmente fascinante nessa história toda é que ela deixa muito evidente o quão histórica é a nossa cultura. Como que o tempo vai passando e as pessoas e comunidades inteiras vão vivendo, interagindo e reinterpretando a sua cultura. Nesse processo, muitas coisas são esquecidas, outras são introduzidas, outras são modificadas, e de repente fatos como comemorar o Natal no dia 25 de dezembro parecem absolutas obviedades, como se fossem simples dados da realidade, universais e atemporais. Mas por trás de cada elementozinho desse de cultura, cada uma dessas obviedades, há sempre décadas, séculos e milênios de transformação. E se essa complexidade histórica te atrai, eu recomendo que você assista também o vídeo sobre quando foi definido qual seria o ano 1. E eu já antecipo aqui que não foi no ano 1. E no mais, as principais referências consultadas para esse vídeo vão estar aí na descrição. Muito obrigado por assistir, um Feliz Natal e até o próximo vídeo. Falou!